palestras no Brasil, falando da nossa reforma fiscal, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Com a palavra, o deputado Raul. Peregrino cívico, né? Alô. Senhor presidente, Carlos Melles, senhor deputado Otávio Leite, senhores deputados, querido ministro, amigo, ex-vice-governador, deputado e nosso presidente do SEBRAE Nacional, amigo Afif, meu caro Fábio Santos Pereira, diretor de empreendedorismo do MEDIC, uma satisfação tê-los aqui na nossa casa e avançando com a nossa legislação. Os diretores aqui do SEBRAE, o Bruno e todos os outros que estão sempre conosco nessa caminhada. A luta continua. São 21 anos já, do simples ao super simples, ao MEI, e esse novo projeto. Todos os anos temos um novo projeto para avançar na nossa legislação em proteção ao micro, pequeno empreendedor brasileiro. Engraçado, né? Como é difícil, né? Deveria ser muito mais simples o entendimento das partes, né? E, no final das contas, nós que temos que ficar sempre buscando o aperfeiçoamento da legislação para ajudar o quê? A geração de empregos, de renda, de riqueza. Os números do AFIF são incontestáveis, né? E agora nós vamos replicar esse número novamente. A cada vez que o SEBRAE, né, apresenta os números, são impressionantes. A resistência, a resiliência do emprego na crise da micro e da pequena empresa. É impressionante. O Plano Real deve muito à micro e pequena empresa. E nunca foi reconhecido. Você sabe que terminou o governo que criou o primeiro Simples do governo Fernando Henrique, que nós criamos aqui pelo Congresso, não tinha um relatório. Não tinha um relatório. E foi uma grande, gigantesca conquista. Então, 21 anos depois, com satisfação, né, de ver todo esse processo. Nos últimos 11 anos, né, com o Super Simples, o avanço foi extraordinário. Aí, já com a União, estados, municípios, tudo integrado. Eu gosto muito de algumas palavras do AFIF, né? Usar a mesma metodologia do Simples para a reforma tributária. Só que a história do dono lá da Casa Bahia, o Samuel Klein, eu uso de outra maneira. Eu não quero o faseamento, né? Nós queremos a reforma inteira, né? E tenho usado assim para que você possa fazer, nesse momento, a transição para o novo momento. Relatório rápido da reforma tributária. Dia 22, a comissão especial se reúne. De manhã, nós vamos ao Palácio entregar a cópia da primeira PEC, a primeira versão da PEC da reforma. À tarde, fazer uma reunião da comissão e, em seguida, colocaremos o texto em consulta pública no portal da Câmara dos Deputados. Então, será a versão da emenda constitucional. Em seguida, deixa uns 10 dias em consulta. Começando setembro, vamos apresentar a primeira versão do IVA e do Imposto Seletivo. E aí, acredito que a Receita Federal poderá apresentar a sua primeira versão do Imposto de Renda e o SEBRAE, junto com o nosso querido relator Otávio Leite, e o Melles, já trabalhar em paralelo uma versão do Super Simples do novo modelo. Nós já temos conversado aqui com o SEBRAE, com o Bruno, né? E continua avançando o processo. Pelo andar da carruagem, dos últimos acontecimentos, as tentativas frustradas do governo de querer criar o PIS/COFINS, alíquotas novas do Imposto de Renda, dá para perceber que está sendo canalizado agora para a reforma estruturante mesmo. São 64 palestras, Carlinhos,
64 palestras, fora centenas de entrevistas, e 110 entidades já estiveram conosco aqui na Câmara discutindo a sua inserção no projeto de reforma. Todos os dias temos aqui em Londrina, em Curitiba, em São Paulo. Então, eu acredito, olhando os números dos últimos anos, a presidente Dilma foi deposta por um processo de impeachment, mas grande parte da deposição dela se deve à crise econômica. O novo governo veio para mudar essa situação, com reformas, com mudanças econômicas, moralização. Ele ganhou uma sobrevida agora. Nós viemos de uma recessão de 3,8% negativo, 3,6% negativo, e este ano já deveriam estar em 1,5%, 2%, não vai passar de 0,3%. Então, o ponto central que eu quero colocar, por que o Brasil não cresce, não prospera, não desenvolve? São as inadequações, inconsistências, burocracia, complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, na minha visão, que eu tenho falado nas palestras, tem esse aspecto. O Otávio participou esses dias lá no Rio de Janeiro comigo, todos os setores de transporte intermodal, e está acompanhando o processo. O que nós votamos na Câmara, o teto, a terceirização, a trabalhista e as versões do Simples, todo ano que nós votamos, não está sendo suficiente para o país crescer. O Simples minimiza o Super Simples. Minimiza porque ele garante o emprego. Os números são claros, evidentes, né? Então, Afif, nós temos que agradecer ao Sebrae, a você, por ter já, né, dado o start da contratação da FGV. A semana passada, a FGV esteve conosco aqui, apresentando a primeira versão da ferramenta de simulação. Já fizemos o primeiro cálculo da alíquota modal do IVA, e isso fez com que outros setores do governo, e não o Ministério da Fazenda ainda, se movimentassem também. Aqui tem assessores do Ministério da Fazenda e da Receita Federal. Está aqui o MEDIC e o SEBRAE. É preciso que o Ministério da Fazenda e a Receita Federal entrem no processo. Nós precisamos de todos os dados. É determinação do presidente da República fazer a reforma tributária. Já conversei com ele várias vezes, ainda ontem à noite de novo. O presidente da Câmara, do Senado, também. E as lideranças também. Ontem à tarde, fiz um debate de 3 horas com analistas tributários, seus sindicatos. Tinha 4 deputados do PT, 1 do PDT e 2 de outros partidos. O projeto, o conceito que nós estamos defendendo, converge em 95% com o ideal tributário deles. Então, é hora do governo, né, com números, porque o doutor Gastão Toledo está empenhadíssimo no processo e ele tem a determinação do presidente da República. O SEBRAE com a FIF está empenhadíssimo. Paulo Rabelo de Castro, que era IBGE, hoje é BNDES, empenhadíssimo. Então, o que nós precisamos, né, é a convergência dos outros setores. É uma responsabilidade grande fazer todo o processo negociado. Não será nada feito sem negociação, sem transparência. Então, aqui é preciso agora nós começarmos a fazer cálculos, números. Não da partilha, porque a partilha nós arrumamos uma regra de 5 anos. Pega a receita líquida corrente dos últimos 2 anos, da União, dos Estados e municípios, puxa um percentual e os 3 tributos derivados da reforma, o IVA, o seletivo e o imposto de renda, serão divididos de acordo com a arrecadação existente, em percentuais, por 5 anos. Então, eliminamos a briga de partilha. Ninguém perde. Como o Carlinhos Meli sempre fala, o Super Simples era um jogo de ganha-ganha. A reforma tributária
É um jogo de ganha-ganha. O projeto relatado hoje do Simples, ganha-ganha. O governo ganha, as empresas ganham, os trabalhadores ganham. Para recuperar os empregos perdidos e a economia que decresceu, e voltar ao patamar de crescer mais do que a média mundial, que durante 40 anos o Brasil cresceu até 1980, e de 81 até agora crescemos menos que a média mundial, nos últimos 3 anos o Brasil decresceu 8, o mundo cresceu 10 e a China 27. Não tem saída. Então, problema da matriz, recuperação das empresas, tem que ter um super refis. O governo está economizando no momento mais importante, que é recuperar as empresas, entendeu? Ele está fechando a mão na hora que devia abrir a mão. Porque se não recuperar a empresa, não recupera o emprego, não recupera a economia. Então está bem claro isso, né, para nós aqui do Congresso, e tivemos uma reunião agora há pouco com o ministro Meirelles, lá na casa do Eunício, presidente do Senado, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senadores e deputados que estão na comissão do Refis. Fazer um bom financiamento da dívida, e eu coloquei que, infelizmente, o nosso Refis, que estava no Simples do ano passado, nós fomos prejudicados, prejudicamos a micro e pequena empresa. Viu, Afif? É importante você levantar. Foi um fracasso o parcelamento. Paga e não consegue manter. O MEI está com 60 e poucos % de inadimplência. Por quê? Porque o Refis que embutimos na última lei, eles nos empurraram para a parede, não foi isso? De uma forma horrível. É preciso fazer um novo projeto de Refis para a micro e pequena empresa, porque é lei complementar, e melhorar esse Refis. Está muito, muito ruim. Eu falo assim, os números que o governo colocou ontem, que o Refis da Câmara e do Senado arrecadaria 500 milhões, é o inverso. O Refis do governo não arrecada 500 e o nosso arrecada 13 bilhões. Então, olha, Afif, vamos trabalhar mais junto na reforma, com o projeto do Super Simples, para apresentar para o relator uma nova versão, nós já conversamos sobre isso, e vamos unir forças agora. E vamos proteger a micro e pequena empresa e o autônomo, que é essa a nossa missão, né, dentro do coração da reforma tributária. E também o MEDIC, né, transmitiu ao ministro essa mesma... Vocês é muito mais fácil, a compreensão de vocês é muito tranquila sobre a economia e os problemas, né? Parabéns, Otávio, parabéns, Melis, né, Afif e Fábio. Estamos juntos aí no processo para um Brasil melhor. Obrigado, deputado Afif, deputado Rauli, olha eu no Rauli. O Rauli